Demora um pouquinho. Beleza, então. Pessoal, então vamos lá, página 7, os fundamentos da eletrodinâmica. O que nós vamos ver hoje é a parte relacionada aos tipos de corrente e os efeitos causados pela corrente elétrica. Então, corrente elétrica contínua e alternada, página 7, volume 11. No final do século XIX, dois cientistas estadunidenses protagonizaram uma disputa que ficou conhecida como Guerra das Correntes. De um lado estava Thomas Alva Edison e a General Electric, impulsionando o transporte de sistema de distribuição de energia baseados na tecnologia da corrente contínua. Do outro, Nikola Tesla e George Westinghouse, esforçando-se por promover a tecnologia da corrente alternada. Atualmente, a maioria dos sistemas de transmissão trabalha com um sistema misto. A produção e o consumo se dão pela tecnologia da corrente alternada, né, que a gente recebe lá na tomada de casa, e a transmissão nas linhas de distribuição é feita com corrente contínua em alta tensão. Bom, eu coloquei um link aqui para quem quiser assistir depois. É um documentário do Discovery sobre essa guerra elétrica, tá? Que é a disputa entre Edison, Westinghouse e Tesla. É um vídeo de mais ou menos 47 minutos. Ele é bem didático, tá? É bem fácil de assistir. Quem tiver a curiosidade depois é só clicar em cima desse link aí que vai abrir direto no documentário lá no YouTube, tá? Então vamos diferenciar essas correntes. Dispositivos como pilhas e baterias fornecem correntes elétricas constantes, que se movimentam sempre no mesmo sentido. Então, correntes elétricas constantes que se movimentam sempre no mesmo sentido dentro de um condutor representa a característica de correntes contínuas. Então, dispositivos como pilhas e baterias fornecem correntes elétricas que se movimentam sempre no mesmo sentido dentro de um fio condutor, mesmo que suas trajetórias individuais possam ser irregulares. Neste caso, a corrente elétrica é denominada corrente contínua, e o gráfico ao lado representa a intensidade da corrente contínua em relação ao tempo. Então, observem o seguinte: a característica da corrente contínua é que, no decorrer do tempo, que está representado pelo eixo horizontal, essa corrente não varia no eixo vertical. Então, essa bateria aqui, essa pilha, ela sempre vai entregar corrente a uma taxa constante. Ela sempre vai distribuir as cargas a uma taxa constante. Então, baterias e pilhas fornecem tensões elétricas e, consequentemente, correntes constantes ao longo do tempo. Então, eu coloquei uma animação aqui para representar isso. Se eu tenho um receptor que é uma lâmpada, ligado a um gerador que é uma pilha, a partir do momento que eu fecho o circuito, eu vou criar uma diferença de potencial devido à presença desse gerador, que vai fazer com que as minhas cargas elétricas se movimentem devido a essa diferença de potencial, certo? Essas cargas elétricas, elas irão se distribuir pelo meu fio condutor até o meu receptor de forma constante. Então, eu sempre vou ter a mesma quantidade de carga atravessando esse receptor. É lógico que, como essas cargas que estão atravessando a pilha, a lâmpada, estão fornecendo a sua energia para essa lâmpada, que é o receptor, depois de um determinado intervalo de tempo, essa entrega de energia se enfraquece. Por isso que eu tenho a pilha descarregada, tá? Bom, continuando. No entanto, a corrente produzida pela tensão de uma tomada
quando não há retificadores de tensão. Retificador de tensão é para ele poder controlar essa variação que eu tenho da entrega de energia na tomada das residências, né? A gente costuma dizer que a tomada é de 110 ou 220. Na verdade, essa entrega de diferença de potencial é de 127, mas ela tem variação para mais ou para menos. Eu tenho variação na distribuição de tensão. Então, o que a gente usa? A gente usa retificador para controlar essa diferença de potencial. Geralmente, a gente usa retificador em aparelhos mais sensíveis a essa variação, né? Um notebook, um, um receptor de internet, né? Um roteador, eles são mais sensíveis a essa variação. Então, eu coloco um retificador lá para que na hora que essa carga elétrica, essa tensão chega na minha tomada, ela passe para esses aparelhos de maneira uniforme, certo? Então, observe, no entanto, a corrente produzida pela tensão de uma tomada, quando não há retificador de tensão, não é uniforme. E os elétrons não se movimentam ordenadamente, sempre no mesmo sentido, guarda isso, tá? A corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons, sempre no mesmo sentido. Neste caso, ora eles se movimentam em um sentido, ora no sentido contrário, oscilando o sentido do movimento ao longo do tempo. Essa corrente é denominada corrente alternada, que é a CA, e pode ser analisada por um gráfico corrente em função do tempo, como representado ao lado. Então, ó, eu tenho um movimento alternado, periódico. Conforme se observa na imagem, a corrente alternada é descrita por uma função senoidal, tal como o movimento harmônico simples. Como a área do gráfico I vezes T indica a quantidade de carga que atravessou a seção transversal do fio, constata-se que, após um intervalo de tempo, não haverá transferência efetiva de carga provocada pela corrente alternada como consequência do movimento oscilatório dos elétrons. No Brasil, a frequência da rede é de 60 Hz, ou seja, a corrente alterna o sentido 60 vezes por segundo. Então, na corrente alternada, eu tenho essa movimentação das cargas elétricas. Ora, elas vão se deslocar no sentido, tá? Ora, elas vão se deslocar em outro sentido. Então, o que acontece? Vamos entender como é que eu energizo. Quando os elétrons são empurrados num sentido, com a aplicação da tensão de determinada polaridade, eles forçam a passagem através da carga, entregando sua energia. Por exemplo, eu ligo uma televisão na tomada da parede. Então, o que vai acontecer? Eu tenho uma aplicação de tensão, né, que é uma diferença de potencial relacionada a um polo positivo e a um polo negativo. E essas cargas elétricas que estão passando pelo fio da tomada, elas vão entregar sua energia ao aparelho de TV. Então, por outro lado, quando eles são empurrados no sentido oposto, com a inversão da polaridade, eles também forçam a passagem pela carga entregando sua energia. Então, o legal da corrente alternada é isso, né? Que essa alternância no sentido do movimento das cargas elétricas sempre vai estar entregando energia ao receptor. Não é o caso de uma bateria. Uma bateria, ela vai entregar energia até o momento que ela se descarrega. E sempre num único sentido. Aquelas cargas elétricas vão passando pelo receptor, essas cargas elétricas vão entregando a sua energia, mas elas retornam. Então, o que vai acontecer? Elas retornam percorrendo sempre o mesmo caminho. Aqui não. Aqui eu tenho um movimento oscilatório. Então, tanto num sentido como num outro sentido, essas cargas elétricas estarão entregando a sua energia, tá? É o que a gente recebe em casa,
e é a forma como é produzida lá no gerador, lá na hora que numa hidrelétrica, por exemplo, na hora que a água passa pela turbina e faz o gerador girar, tá? Aí num celular, numa lanterna, o tipo de entrega de energia, de corrente, é feito através de corrente contínua, um único sentido. Bom, com isso, a gente pode determinar os efeitos da corrente elétrica. Quando a corrente elétrica passa pelo corpo de um organismo ou por um fio condutor, pode ser observados alguns efeitos. O primeiro efeito, que é o mais grave, tá, é o efeito fisiológico. Corrente elétrica, ao passar pelo corpo humano, provoca o choque elétrico. Esse choque elétrico está relacionado à quantidade de carga que o corpo vai receber num determinado intervalo de tempo. Isso relaciona à corrente. Além do desconforto, ele pode causar dor, queimaduras e, dependendo da intensidade de corrente em uma pessoa animal, pode levar à morte. Mas nem tudo é negativo quando se trata de choques elétricos. Eles também possuem efeitos terapêuticos e são usados na fisioterapia, no tratamento de lesões, para reanimar pessoas com paradas cardíacas por meio de um desfibrilador, que é um aparelho que emite descargas elétricas com uma função de fazer o coração voltar a bater no ritmo normal. Então, a corrente elétrica possui alguns efeitos terapêuticos do corpo humano. Por exemplo, eu vou ter que fazer fisioterapia nesse dedo que eu quebrei quando eu sofri o acidente. E eu já estava conversando com a fisioterapeuta, o tratamento vai ser através de choque. Então, eu vou ligar uns eletrodos aqui no dedo e ele vai distribuindo cargas elétricas para eu poder ter a mobilidade do dedo de novo, né? Aqui tem uma tabela, pessoal, que relaciona a intensidade da corrente elétrica, ou seja, do choque, associado às perturbações prováveis que elas vão causar no corpo, o estado do corpo após o choque, o tipo de salvamento que eu tenho que aplicar e o resultado final. Então, intensidade de corrente de 1 miliampere, 1 miliampere é 1 vezes 10 a menos 3, é uma intensidade bem pequena de corrente. Isso vale também dizer que é por uma tensão normal, tá? Dessa tensão da tomada de casa, uma tomada de 127 volts, que é a tomada de corrente alternada. E o intervalo de duração de tempo desse choque é em torno de 36 centésimos de segundo, tá? Então, são contatos pequenos, tá? Aí, dependendo do material que eu tenho ligado nessa tomada, eu vou ter uma variação da intensidade de corrente elétrica, certo? Por exemplo, se eu pego um secador de cabelo, ligo na tomada e coloco esse secador de cabelo em contato com uma superfície molhada e esse líquido entra em contato com as partes do secador, estando esse secador ligado, a intensidade do choque é alta, pode causar morte, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, a intensidade de 1 miliampere, a perturbação que ela provoca é nenhuma. A pessoa, só um minuto, gente. O estado da pessoa após o choque, ele é normal, tá? Eu não vou ter consequência nenhuma após esse choque. E só para a gente fazer uma comparação, intensidades de corrente elétrica acima de 100 miliampere, ou seja, 0,1 ampere, ela causa asfixia imediata, fibrilação ventricular, ela causa uma morte aparente, a pessoa ela não consegue se animar, né, se voltar,
O salvamento ele torna-se muito difícil e o resultado final, a causa final é a morte. Então isso, pessoal, essa tabela, ela é uma tabela relacionada ao que a gente encontra no dia a dia, uma tomada de 110 volts. São choques que a gente pode tomar em casa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com criança, tá? Com tomadas, que o dedinho da criança é muito pequenininha, muita criança pode enfiar o dedo nessa tomada, pode acontecer. Então a gente tem que redobrar o cuidado, porque as causas estão aqui, né? Bom, continuando. Outro efeito causado pela corrente elétrica é o efeito térmico, ou o efeito Joule. Então, durante a passagem por um condutor, os elétrons colidem-se com os átomos, provocando o aumento da energia térmica do material, isto é, o aquecimento do fio por efeito Joule. Esse fenômeno possibilita o funcionamento de chuveiros, aquecedores elétricos, secadores de cabelo, ferro de passar roupa, etc. O que a gente relaciona aqui é a transformação de energia elétrica em energia térmica, ela está sempre associada à potência. Então, quanto maior a potência do chuveiro, do secador de cabelo, do forno elétrico, por exemplo, maior é a quantidade de carga que ele necessita para transformar a corrente energia elétrica em energia térmica. Então, geralmente, esses equipamentos, eles possuem fios mais grossos, para eu ter essa possibilidade de uma maior demanda de cargas, tá? E geralmente são que os fios aquecem mais, tá? Hoje em dia, né, é uma bagunça o sistema elétrico. Eu tenho tomada de 2 pinos, eu tenho tomada de 3 pinos, eu tenho tomada de 20 ampere, eu tenho tomada de 10 ampere, porque o que acontece? Eu tenho que estabelecer uma relação entre aquilo de carga que eu necessito e aquilo de carga que me é entregue. Então, para uma instalação elétrica residencial, na hora que o eletricista vai montar sua instalação elétrica, ele vai diferenciar fios para a tomada 220 e fios para a tomada de 110. Mas o que está acontecendo agora? Aparelhos que transformam energia elétrica em energia térmica estão vindo com um pino de tomada mais grosso, que é a tomada de 20 ampere. Aí o que você tem que fazer? Você tem que trocar a tomada para poder adaptar esse aparelho. Porém, o fio que vem lá do telhado da casa, o fio que atravessa a instalação elétrica, a rede elétrica da residência, não é apropriado. Então não adianta nada você trocar a tomada, você tem que trocar tudo, né? Aí você tem a possibilidade de colocar um adaptador. Tá? Você coloca um adaptador, mas o que você está fazendo? Você está adaptando o negócio. Então você está causando um efeito Joule maior, mais acentuado, tá? Só um minuto, gente. Então observe, quando eu tenho esse efeito Joule causado no condutor, eu vou ter um efeito que vai causar um aquecimento no meu fio condutor. Esse exemplo aí eu coloquei agora, mais para frente nós vamos utilizá-lo de novo, está relacionado à espessura do fio. Então, quanto maior a área da seção transversal do fio, né, mais grosso é esse fio, maior é a quantidade de carga que eu consigo transportar em um determinado intervalo de tempo. Eu diminuindo a espessura desse fio para uma mesma quantidade de carga, eu vou ter mais choque desses elétrons entre si e entre os átomos que compõem o fio. O que isso vai gerar? Vai gerar um aquecimento do fio. Tá? Então, a passagem da corrente elétrica em um condutor vai produzir calor. Geralmente, isso vai acontecer, por exemplo, num secador de cabelo, que você utiliza durante um determinado intervalo de tempo. Na hora que você tira esse secador da tomada,
o pino da tomada do secador vai estar quente. É devido a essa passagem de cargas elétricas por esse meu fio condutor. A espessura do fio condutor não vai mudar durante o tempo de funcionamento do secador de cabelo. Aí, de repente, você precisa de mais calor nesse secador de cabelo, você tem que aumentar a potência dele. Esse aumento de potência vai gerar um aumento das cargas elétricas que serão entregues por essa tomada, causando um maior aquecimento do fio condutor. Bom, o outro efeito é o efeito luminoso. Quando a corrente elétrica passa por um gás rarefeito, em algumas situações pode fazer com que o gás emita luz. As lâmpadas fluorescentes, conhecidas como as lâmpadas frias, são um exemplo de aplicações desse efeito. Então, em alguns gases de baixa temperatura, a passagem de corrente provoca a emissão de luz. Hoje em dia, a gente trabalha mais com as lâmpadas fluorescentes e as lâmpadas de LED. Elas transformam quase que integralmente a energia elétrica em energia luminosa. É lógico, eu vou ter uma perda por efeito Joule, eu vou ter movimentação de elétrons dentro desses tubos, então eu tenho ainda uma perda por efeito Joule, que não é tão significativa igual é a perda causada numa lâmpada de filamento que está banida. Lâmpada de filamento não se pode mais vender, não se fabrica mais. Quem insiste em vender lâmpada de filamento que tinha guardado em estoque lá, corre o sério risco, se passar uma fiscalização, de tomar uma multa elevada, tá? Então, no caso das lâmpadas fluorescentes, eu vou ter a transformação de energia elétrica em energia luminosa devido à passagem dessa corrente elétrica. Bom, e o efeito magnético, que nós vamos ter um capítulo especial de eletromagnetismo relacionado à transformação de energia elétrica em energia magnética e vice-versa. Outros efeitos da corrente elétrica podem ser percebidos em diversas aplicações tecnológicas, como é o caso do efeito magnético, o qual produz um campo ao redor de condutores percorrido por correntes, deixando-os com propriedades magnéticas similares a um ímã. Esse efeito é a base do funcionamento das bobinas elétricas, por exemplo. Então, nessa figura aqui, eu tenho uma bobina elétrica, que é um núcleo de ferro, onde nesse núcleo de ferro eu tenho um fio de cobre enrolado nesse núcleo, determinando um número qualquer de voltas. Então, eu vou ter, na hora que eu tenho a passagem da corrente elétrica por esse fio de cobre, que está enrolado sobre esse núcleo, essa corrente elétrica vai gerar um campo magnético. Então, essa bobina transforma-se num ímã, tá? As cargas elétricas em movimento, elas vão produzir um campo magnético ao seu redor. Eu não vou aprofundar nesse assunto agora, porque nós vamos ter um capítulo especial para isso, na parte de magnetismo. Eu vou ficar mais focado nessa parte da distribuição da carga elétrica agora, para a gente poder determinar a intensidade da corrente elétrica. No próximo momento, nós vamos trabalhar com os resistores elétricos, fechando com geradores e receptores. Tá? Aí, fechando tudo isso, a gente monta nosso circuito. O estudo da bobina vai ser na parte de eletromagnetismo. Bom, então com isso, pessoal, a gente consegue resolver essas atividades das páginas 10 e 11 relacionadas à corrente elétrica. Vamos lá, então. Bom, primeiro exercício para assinalar verdadeiro ou falso relacionado aos conceitos de corrente elétrica. Eu separei um por um aqui, tá? Justificando as verdadeiras e justificando as falsas. Então, ó, as afirmativas a seguir estão relacionadas com o estudo e conceitos de corrente elétrica. Assinale V para verdadeiro e F para falso. E tem a corrente elétrica convencional tem sentido contrário
ao movimento ordenado dos elétrons em um fio condutor. Verdade. O sentido convencional da corrente elétrica em um condutor metálico é sempre o sentido contrário dos elétrons, como que eu falei, né? Eles admitiam que existia um fluxo elétrico que ia de uma região de sobra, que é o positivo, para uma região de falta, que é o negativo. E essa ideia de ir para o positivo para o negativo, né, da região de sobra para a região de falta, eles relacionavam ao movimento das cargas positivas. Aí percebeu-se que essas cargas positivas, como estão agregadas ao núcleo, elas não têm quase mobilidade. O que tem mobilidade? As cargas negativas, que são os elétrons, que estão mais afastadas do núcleo. Aí eu coloquei de novo aquela animação aqui, para a gente poder confirmar a questão, né? Então, ó, o que vai acontecer? Vamos entender aqui. O sentido real da corrente é o sentido do movimento ordenado dos elétrons. Esse sentido, ele vai do polo negativo para o polo positivo. Vamos entender o que acontece aqui numa pilha, por exemplo. O que é esse polo negativo, o que é esse polo positivo? O polo negativo da pilha é a região que apresenta excesso de elétrons. O polo positivo é a região que apresenta falta de elétrons. Então, eu tenho que suprir essa falta. Ou seja, eu crio uma diferença de potencial no qual esses elétrons eles vão se deslocar da região de sobra para a região de falta. No caso, sobra de elétrons para a região de falta de elétrons. Então, nesse exemplo aqui, o sentido real da corrente é o sentido anti-horário. Então, como eles não quiseram mexer nessa condição, que antigamente, né, esse movimento era representado pelas cargas positivas, eles estabeleceram que o sentido convencional da corrente elétrica é o sentido contrário das cargas negativas, tá? Então, na hora que a gente for montar o nosso circuitinho lá para resolver exercício, a seta que vai representar o sentido da corrente vai ser sempre do mais para o menos. Mas o movimento dos elétrons é contrário, porque o menos no polo representa a sobra de elétrons e o mais representa a falta. Beleza? Bom, em um gráfico de corrente elétrica por tempo, que é um diagrama, a área é numericamente igual ao número de elétrons que atravessa a seção transversal do fio condutor. Bom, o que vai acontecer? Quando, por exemplo, num gráfico de corrente contínua que nós acabamos de ver, a área sobre o gráfico é o produto da corrente pelo tempo, porque isso é numericamente igual à quantidade de carga elétrica que eu tenho, não ao número de elétrons, tá? A quantidade total de carga, ela é o número de elétrons vezes a carga elementar. Então, essa afirmativa é falsa. Olha lá, ó, em um gráfico da corrente elétrica em função do tempo, a área é numericamente igual à quantidade de carga que atravessa o fio condutor. O número de elétrons eu vou determinar dividindo essa quantidade de carga pela carga elementar. Aí eu vou perceber, vou determinar quantos elétrons passaram pelo meu fio condutor num intervalo de tempo qualquer. Letra C. Em pilhas e baterias, os elétrons se movimentam preferencialmente em um único sentido. Sim, pilhas e baterias são exemplos de movimentação de cargas elétricas de maneira uniforme, né? Eu tenho a distribuição contínua dessas cargas elétricas. Então, é verdadeira, a corrente fornecida por pilhas e baterias é do tipo contínuo. Letra D. Correntes alternadas são caracterizadas pela alteração na direção do movimento dos elétrons. Bom, eu frisei bem isso na hora que eu estava definindo corrente alternada. O que modifica da corrente contínua para a corrente alternada? O sentido de movimento. Na corrente contínua é num único sentido. Na corrente alternada, ora ela se desloca num sentido, ora se desloca no sentido contrário. Então não está relacionado à direção, não, tá? Está relacionado ao sentido. Toda direção tem dois sentidos.
Então, ela é falsa. Em correntes alternadas, ocorre a alteração do sentido do movimento dos elétrons. E essa letra E é a melhor para mim. Ao apertar o interruptor que controla a passagem de corrente para uma lâmpada, vemos a lâmpada acender instantaneamente, porque os elétrons movimentam-se com velocidades extremamente altas. Tem muita gente que fala que na hora que você liga o interruptor e a lâmpada acende instantaneamente, é porque os elétrons se movimentam com a velocidade da luz. Não é bem isso que acontece. A velocidade de propagação desses elétrons ela é relativamente baixa. O que, que acontece? Dentro do meu fio condutor, eu tenho o fio preenchido totalmente por cargas elétricas que, antes de eu criar uma diferença de potencial, eles estão em movimento desorganizados. Ou seja, eu tenho um campo elétrico distribuído de maneira uniforme dentro do meu fio condutor. Então, a partir do momento que eu ligo o interruptor, eu crio essa diferença de potencial, essa distribuição é instantânea, devido a esse campo elétrico uniforme ser distribuído ao longo do fio condutor, tá? Então, ela é falsa e a justificativa está aqui, ó. A velocidade média dos elétrons é baixa. A lâmpada acende rapidamente porque o campo elétrico propaga-se rapidamente pelo fio. Ele está distribuído ao longo do fio, então vou ter uma propagação instantânea deste campo elétrico no meu fio condutor. Exercício 2. Considere uma corrente elétrica de intensidade 2 A. É o valor de I, tá? Sabendo que a carga do elétron, que é a carga elementar, é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, calcule, na letra A quantidade de carga elétrica que atravessa uma seção transversal em um intervalo de tempo de 5 segundos. Aí ele quer a resposta em notação científica. Bom, a intensidade de carga de corrente elétrica é a razão entre a quantidade de carga e a variação do tempo. Ou seja, como ele quer a quantidade de carga, basta eu multiplicar essa intensidade de corrente pelo intervalo de tempo. Então, nós temos essa relação aqui, ó. A quantidade de carga é a corrente vezes o tempo. Eu tenho uma corrente de 2 amperes que atravessa a seção do fio condutor, transversal de um fio, um intervalo de tempo de 5 segundos. Então, eu tenho uma quantidade de carga de 10 coulombs. Só que ele quer a resposta em notação científica, ou seja, a resposta formada por dois fatores. Um fator é um número entre 0 e 1, e o outro fator é uma potência de 10 elevado ao expoente relacionado a essa grandeza. Então, o que é 10 em notação científica? É 1 vezes 10 elevado ao expoente 1. Tá? A quantidade de zeros aqui representa o expoente da minha potência de base 10. Aí, na letra B, ele quer o número de elétrons que atravessa a seção transversal do condutor no referido tempo. Pessoal, é um choque de 5 segundos com uma corrente elétrica de 2 amperes. É muito alto isso. Como é que eu vou determinar a magnitude desse choque relacionado à carga? Calculando o número de elétrons. No caso, a quantidade total de carga é o número de elétrons vezes a carga elementar de um desses elétrons. Então, o que, que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter 10, que é a carga que nós calculamos no item A, igual ao número de elétron n vezes a carga de um elétron. Então, dividindo 10 por 1,6 vezes 10 a menos 19, eu tenho essa quantidade de elétrons de 6,25 vezes 10 a 19 elétrons, ou seja, é 625. Vamos colocar isso para a gente ter uma magnitude da grandeza. É 625 seguido de 17 zeros. A intensidade desse choque é muito alta. São 2 amperes de corrente. É muita carga passando.
Exercício 3. Um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica. Em um intervalo de 5 segundos, uma carga elétrica de 50 coulombs atravessa a seção transversal do fio. Na letra A, determine a intensidade da corrente elétrica. É altíssima, por quê? Porque vai ser a carga de 50 dividido pelo tempo de 5 segundos. Eu vou ter 10 amperes de corrente passando por esse fio condutor. Aí na letra B, ele quer o número de elétrons que atravessam o fio metálico no intervalo de 5 segundos. Então, o que vai acontecer? Eu aumentando a intensidade da corrente e, consequentemente, para o mesmo intervalo de tempo, eu vou aumentar o número de elétrons que vai atravessar essa seção transversal do meu fio condutor, tá? Ó, se a gente comparar com o exercício 2, a intensidade da corrente ela é 5 vezes maior para o mesmo intervalo de tempo, né? Então, vou ter um número de elétrons 5 vezes maior atravessando a seção transversal desse meu fio condutor. Ah lá, ó, multiplico, divido 50 por 1,6 vezes 10 a menos 19. Se eu dividir esse resultado aqui, 3,125 vezes 10 a 20ª potência, por esse resultado, 6,25 vezes 10 a 19, eu vou ter um número de elétrons 5 vezes maior. O choque é 5 vezes maior que o relacionado à corrente de 2 amperes. Tá? Vou resolver esse exercício 4 para a gente fazer um intervalo. Depois a gente pega a partir do 5, Ô, às professor, 10 horas. Pois não? você pode voltar ao slide rapidão? Sim, esse exercício 3 tá É, aqui, ó. pode passar, muito obrigado. Aqui, ó. Beleza, Matheus? Beleza, professor, valeu. Beleza. Então vamos resolver o 4. Então, que é interpretação gráfica, é bem tranquilo. Então, ó, o gráfico a seguir representa a intensidade de corrente elétrica em um condutor em 2 intervalos de tempo diferentes. Mas o que tem que ficar claro aqui é o seguinte: para cada intervalo de tempo, eu tenho uma corrente contínua relacionada a esse intervalo. Olha lá, ó. O intervalo de 0 a 40 segundos, eu tenho uma corrente contínua de 250 miliamperes, cuidado, a gente tem que interpretar o gráfico, tá? Tem um submúltiplo aqui, ó, 10 a menos 3. E para o intervalo de 40 a 80, eu tenho uma intensidade de corrente de 500 miliamperes. O que ele quer? Na letra A, determine a quantidade de carga que atravessou o condutor nos primeiros 40 segundos. Como é o gráfico representando corrente em função do tempo, essa quantidade de carga vai ser sempre numericamente igual à área representada no gráfico. Então, ó, no intervalo de 0 a 40, essa quantidade de carga é a área desse retângulo aqui, ó, é a base 40 vezes a altura 250 vezes 10 a menos 3, ou 0,25, eu chego no resultado da quantidade de carga. Olha lá, ó. Essa quantidade de carga é a corrente vezes o tempo. Eu posso calcular pela expressão, porque o produto da corrente pelo tempo representa o produto das dimensões desse meu retângulo. Então, ó, a corrente 250 vezes 10 a menos 3, cuidado, tem que transformar no sistema internacional, vezes 40. Aí, se eu multiplico 250 por 40, eu tenho 10 mil. Multiplicado por esse 10 a menos 3 aqui, que é o mili, eu estou dividindo por 1000. Então, eu tenho 10 coulombs de carga elétrica no intervalo de 0 a 40. No intervalo de 0 a 80, a expressão é a mesma, só que muda a corrente, eu dobrei a corrente, né? Dobrando a corrente para o mesmo intervalo de tempo, eu vou dobrar a quantidade de carga. Olha lá, ó, vai ser 500 vezes 10 a menos 3 vezes o intervalo de tempo, que é 80 menos 40, né? Esse intervalo aqui é a base, que dá 40. E o resultado é a multiplicação desses 500 por 40, que dá 20 mil, vezes 10 a menos 3. Eu tenho uma quantidade de carga de 20 coulombs. Aí na letra C, ele quer a quantidade de carga que atravessou essa seção
do meu fio condutor no intervalo de tempo total, ou seja, de 0 a 80. É só somar a quantidade de carga no intervalo de 0 a 40 com a quantidade de carga no intervalo de 40 a 80. Então, eu tenho uma quantidade total de carga de 30 coulombs. Certo, gente? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo com vocês. Após o intervalo, a gente conclui essas atividades de corrente elétrica e eu quero ver se eu já começo o resistor, tá? Para aí na segunda-feira a gente fechar com atividades, beleza? Então, até daqui a pouco, pessoal.